Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que está assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este texto é um texto confortador. Por quê? Porque você sabe o que é estar em fraqueza. Você sabe o que é estar sofrendo. E sofrendo de tal maneira que muitas vezes você não tem forças e nem sabe como orar a Deus pedindo pelo seu auxílio. Como é difícil, meu amado amigo, minha amada amiga, estarmos num estado de fraqueza, de sofrimento, de angústia e não termos como forças para pedir ajuda a Deus. Porém, a palavra de Deus nos ensina aqui que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nos ajuda. Sim, o próprio Deus, o Espírito Santo, nos ajuda no momento da nossa fraqueza. Paulo está nos dizendo que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Portanto, nós não ficamos sozinhos, nós não estamos sem auxílio, nós temos um Deus que está conosco, está em nós, está conosco, está ao nosso lado como grande consolador e Ele mesmo nos assiste em nossa fraqueza. Como médico que trata de forma zelosa o seu paciente, assim também o Espírito Santo está cuidando da nossa alma enfraquecida ou fragilizada, enferma, que não consegue nem mesmo fazer uma oração. Sim, meu amigo, a palavra de Deus aqui está nos dizendo que, afirmando que nós não sabemos orar como convém. No meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, muitas vezes nós não oramos convenientemente. Não usamos as palavras certas, nós não apresentamos os nossos pedidos de forma correta, fazemos até orações que demonstram o nosso total desconhecimento do plano ou da vontade de Deus. No entanto, por causa da assistência do Espírito Santo, por causa da ministração dele ao nosso coração, nós temos ajuda da parte do próprio Deus. O Espírito Santo, portanto, fica ao nosso lado, nos consolando, nos fortalecendo, nos encorajando e, ao mesmo tempo, ele toma a nossa necessidade, toma a nossa fraqueza e leva diante da presença do Deus Altíssimo para interceder por nós. Nós não sabemos orar como convém, porém, o Espírito Santo, que sonda até mesmo ou conhece até mesmo o coração de Deus, é Ele que vai diante do Senhor e intercede por nós. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser traduzidos pela linguagem humana. O Senhor apresenta ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo, os nossos pedidos, as nossas necessidades, segundo uma linguagem que Deus entende. Segundo uma linguagem que manifesta a própria natureza divina. Meu amigo, minha amiga, com essa assistência, com essa ajuda, nós podemos descansar em Deus. Porque não precisamos nos preocupar se a nossa oração foi bem feita ou não, se nós nos demoramos para orar ou se fomos muito breves na nossa oração, se usamos o vocabulário certo ou não. Nós não precisamos nos preocupar, porque ao orarmos,
ao expressarmos a nossa necessidade, mesmo com as nossas palavras inconvenientes ou não apropriadas, o Espírito Santo traduz a nossa oração diante do Senhor Deus e nos ajuda intercedendo por nós, de uma maneira também especial, com gemidos inexprimíveis. Nós, portanto, meu amigo, minha amiga, nós que cremos em Deus, nós que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus e o confessamos como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós não precisamos, portanto, temer se a nossa oração foi ou não ouvida, porque se cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós e quando estivermos em fraqueza, o próprio Espírito Santo assiste a nossa dificuldade, assiste a nossa vida, ministra ao nosso coração, consola, exorta, encoraja e leva o nosso pedido diante do Deus Altíssimo e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu amigo, minha amiga, recebemos, portanto, da parte do Espírito de Deus uma assistência perfeita, uma assistência consoladora, uma assistência encorajadora. A assistência perfeita porque vem do próprio Deus, o próprio Espírito Santo. A assistência é consoladora porque nos alcança na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Essa assistência é poderosa porque ela alcança o próprio trono de Deus. O Senhor não deixará de responder à intercessão do seu próprio Espírito Santo. Ele certamente responde àquilo que o Espírito de Deus está apresentando a Ele mesmo, o Deus Altíssimo. Meu amigo, minha amiga, quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus, você pode contar com a assistência do Espírito Santo nas suas dificuldades, nas suas fragilidades, nas suas lutas. É Ele, portanto, quem há de consolar, confortar o seu coração. Entregue, portanto, seu coração a Cristo Jesus e o Espírito Santo auxiliará você na sua fraqueza, na sua necessidade, e o Senhor Deus responderá à intercessão do seu Santo Espírito. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último culto às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa crer em Cristo Jesus para que o Espírito Santo possa interceder por você nas suas fraquezas. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.